Em nosso estudo de hoje, eles são 8 do livro Perante Jesus, tem por título O Pó das Sandálias. Quando o Senhor nos recomendou sacudíssemos o pó das sandálias ao nos retirarmos dos lugares em que a nossa cooperação fraternal ainda não se mostrasse suscetível de ambientação e reconhecimento, não nos induziu à indiferença, ao relaxamento ou à dureza espiritual. É que o amor próprio, quando destrutivo em nossa personalidade, nos compele a resoluções e atitudes negativas que de nenhum modo se coadunam com o programa cristão que fomos chamados a desenvolver. O pó das sandálias é a preocupação doentia de recebermos o incenso das considerações sociais, a tristeza improdutiva diante da calúnia ou da perversidade, a dilaceração inútil perante a ignorância dos outros, o anseio por resultado das nossas ações mais elogiáveis no campo imediatista da vida, a revolta contraproducente junto às sombras do mal, a indisciplina ante as ordenações transitórias do mundo, o desânimo à frente das dificuldades, o desalento entre os obstáculos naturais do caminho, a exigência de compreensão alheia no capítulo de nossas manifestações pessoais, os melindres da suposta superioridade em que muitas vezes nos enganamos no próprio íntimo, a desistência da boa luta ou a deserção perante a dor. Semelhantes estados espirituais simbolizam o pó das sandálias que nos cabe alijar sem delonga nos mínimos desequilíbrios entre a vida e nós outros. Esqueçamos tudo o que nos incline ao resvaladouro da inutilidade e marchemos para diante. Grande é o campo da terra, e até que a ventania e a tempestade possam remover os tropeços de muita paisagem empedrada e escura na gleba do planeta, prossigamos semeando bem, cultivando-o e defendendo em todos os setores de nossa tarefa, convictos de que a plantação da luz produzirá os resultados da felicidade e da perfeição para a vida imortal. Interessante, né? Esse texto de hoje ele remete a gente algumas reflexões. A primeira que vem na mente é aquela que está no capítulo Trabalhadores da Última Hora do Evangelho, quando a gente tem uma mensagem que fala assim, palavras perdidas, eu bem sei, mas o que importa é necessário o uso da charrua evangélica, é necessário o nosso suor no trabalho de divulgação. A gente sabe que vão ser palavras assim, você vai pregar mansidão para aqueles que são tiranos, você vai pregar renúncia para aqueles que são muito egoístas, você vai pregar, vai falar sempre de maneira paradoxal, virtudes contrárias àquela que a pessoa está seguindo, mas é necessário que a gente esteja sempre fazendo isso. E aí o que acontece? A gente vai ter, antes também da reflexão do texto, a mensagem do Cristo, quando ele fala para os discípulos assim, ó, não vades ter com os gentios ainda, procurai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois a gente encontra na doutrina espírita Allan Kardec falando, ó, não violenteis convicção de ninguém, mas estejam preparados porque aquelas profecias que dizem que, né, no futuro todos profetizarão, sonharão, né, ela está acontecendo. Então, hoje é muito difícil você encontrar uma casa, uma família sequer que não tenha pelo menos um médium recebendo informações diretas. Mesmo se ele for protestante, ele vai dizer que é do Espírito Santo, que seja, mas ele está recebendo, através da mediunidade dele, essas informações do plano espiritual. Então, ele só fala para a gente o seguinte, estejam preparados porque aparecerão pessoas diversas procurando com curiosidade, procurando com urgência algumas, entender essas realidades do mundo espiritual. Mas não violenteis convicção de ninguém. É a mensagem que tem na doutrina espírita. Aí a gente vai fazer o nosso trabalho e encontra pessoas indiferentes. A gente encontra, por exemplo, não só indiferentes, mas o Emmanuel deixa um repertório vasto para que a gente possa analisar, porque vai acontecer, porque acontece com todo mundo. Então, no mundo de expiações e provas, vai acontecer comigo, com você, com todo mundo. Ele vem falar para a gente, olha só,
a gente fica querendo as considerações sociais. É uma preocupação doentia com ser considerado socialmente, primeira coisa. A segunda, tristeza improdutiva diante da calúnia e da perversidade. Vai acontecer calúnia e perversidade. Terceiro, dilaceração inútil perante a ignorância dos outros, quando chega ao ponto até das vias de fato, aí, né, a agressão verbal, dilaceração. Depois, o anseio por resultado das nossas ações mais elogiáveis. Calma, vai fazendo com calma. Depois ele bota revolta contraproducente junto às sombras do mal. Indisciplina ante as ordenações transitórias do mundo. Ele bota um repertório vasto aqui para a gente analisar e falar assim, ó, em todas essas situações aqui, a gente deve lembrar daquela passagem em que Jesus recomenda aos discípulos que sacudissem o pó das sandálias se você chegar num lugar e não for bem recebido. Ele fala que a paz esteja nesse lugar, mas se aquele lugar não for digno da paz, a paz volte para vocês, para os discípulos, que eles sacudam a poeira das sandálias, ou seja, é não guardar mágoa, rancor, não guardar qualquer sentido de aversão, é simplesmente entender que aqui na Terra todos são espíritos, mas cada um está num nível de maturidade diferente e toda fruta tem o seu momento de amadurecer. Então não cabe a cada um de nós, nem em primeiro lugar, nem forçar a barra e nem também ficar magoado porque não obteve resultado. Então a gente vai fazendo as coisas de maneira que, naturalmente, quem está precisando no momento começa a convocar a gente. Ah, mas a gente estuda na doutrina espírita que tem os infortúnios ocultos também, que a gente deve buscar. Não, a gente estuda assim, isso quando vai falar de caridade, né? Tá falando assim de aquela caridade que as pessoas ligam logo a doações, ligam logo a você entregar comida para morador de rua, ir para o hospital, ir para presídio. Os espíritos falam, essa caridade é a caridade assim, daquele que está no aprendizado mesmo, no aspirantado para iniciar o seu trabalho. Mas conforme esse tipo de coisa vai entrando no coração, a gente vai buscando os infortúnios ocultos. Quando você chega ao ponto de buscar infortúnios ocultos, você vai se deparar com esses casos aqui, muitas das vezes. Você vai procurar estar ajudando, mas vai ter ingratidão, vai ter incompreensão, e é nesse ponto que fala, não fica guardando mágoa não, pelo menos você fez o seu papel. E quando isso acontecer, a gente bota na cabeça assim, né? Mas Jesus, que foi o guia e modelo, olha o que ele teve do povo na época, olha como é que as coisas conspiraram para que ele fosse condenado e que ele tivesse que passar pelo martírio dele. E ele que simplesmente é isento de qualquer pecado e que veio fazer uma diferença enorme, mas passou por isso também em menores graus, em menores escalas. Isso vai acabar acontecendo com cada um de nós. E a gente fala em menores graus porque hoje a nossa legislação evoluiu bastante e a gente percebe que se a gente tivesse naquela época, podia também ser levado à prisão, ser condenado, se acontecer alguma coisa de mais grave com a gente. Mas a gente começa a colocar na cabeça, né? Faz parte do aprendizado do amor ao ser humano. Quando esse tipo de coisa acontecer com a gente sentir a mágoa, a gente vai fazer aquela reflexão, ainda estou distante do amor do Cristo, preciso desenvolver em mim essa capacidade de amar sem esperar nada em troca. Quando a gente chegar a esse ponto, começar a chegar a esse ponto, porque a gente sabe que a gente não chega de uma hora para outra, vai acontecendo caso a caso, depois a gente fica estranhando, por que eu fui tão paciente com essa pessoa e não fui com aquela? Por que eu agi dessa maneira? Mas já começa a ser porcentagens de aprendizado. E a gente vai chegar num ponto que a gente vai, de tanto exercitar, a gente vai ter paciência e vai poder estar colaborando com esses irmãos que são muito difíceis, até porque, vamos lembrar para encerrar aqui, nós somos difíceis também e alguém está tendo muita paciência com a gente durante todo esse tempo. Então vamos desenvolver essa paciência também, sacudir a poeira das sandálias.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.